Meu nome é Bruna Aguiar, sou do P1 de Biotecnologia e hoje a nossa aula vai ser sobre três assuntos: propriedades da base de soluções de sais, comportamento ácido-base e sua estrutura química, ácidos e bases na visão de Lewis. Aqui são alguns tópicos mais importantes. Quase todos os sais são eletrólitos fortes. Os sais existem inteiramente como íons em solução. As propriedades ácido-base de sais são uma consequência da reação de seus íons em solução. A reação na qual os íons produzem hidrogênio ou hidroxila em água é chamada hidrólise. Os ânions de ácidos fracos são básicos e os ânions de ácidos fortes são neutros. Os ânions A, eles podem ser considerados bases conjugadas de ácidos HA. Uma vez que o A vem de um ácido forte, o ácido é neutro, que é uma base muito fraca. O pH da solução pode ser calculado usando o equilíbrio. E, por exemplo, a gente pode aumentar o pH de uma solução adicionando a base conjugada de um ácido forte, como, por exemplo, o acetato de sódio. Ou também reduzir o pH da solução pela adição de um ácido conjugado de uma base fraca. Um ânion em solução é considerado a base conjugada de um ácido, por exemplo. A adição de ânions de ácidos fortes não alteram o pH da solução. Um ânion, que é a base conjugada de um ácido fraco, provocará um aumento no pH. Os cátions poliatômicos com um ou mais hidrogênios ligados podem ser considerados bases fracas. Um exemplo, o íon NH4 ele é o ácido conjugado de uma base fraca NH3. O cátion amônio também gradua um hidrogênio para a água no equilíbrio, aumentando a concentração de H3O e diminuindo assim o pH. Em resumo, a adição do sal ela pode ou não alterar o pH de uma solução. Está relacionado com essa frase: quanto mais forte o ácido, mais fraca a base conjugada. Quanto mais forte a base, mais fraco o ácido conjugado. Agora a gente vai entrar na parte dos ácidos e bases na visão de Lewis. Em 1923, o físico-químico norte-americano Gilbert Newton Lewis desenvolveu a sua teoria ácido-base, a qual é bastante eficaz na classificação de um grupo em ácido ou base. De acordo com Lewis, um ácido é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons, e uma base é toda espécie química capaz de doar um par de elétrons. Na reação entre a amônia e o fluoreto de boro, por exemplo, como a gente pode observar na imagem, a amônia é a base de Lewis e o fluoreto de boro é o ácido. Isso porque a gente tem um excesso de elétrons na amônia e a deficiência de elétrons no fluoreto de boro. Agora, alguns exemplos de ácido de acordo com Lewis. O carbocátion, como a gente pode observar ali, um de seus elétrons ele foi perdido na quebra de ligação com um átomo mais eletronegativo, e por isso ele está deficiente em elétrons. O HCl. Existe uma grande diferença entre eletronegatividade entre os elementos hidrogênio e cloro. Com isso, o hidrogênio passa a necessitar do recebimento de um par de elétrons, pois o cloro atrai os elétrons da ligação para si. O cloreto de alumínio é um ácido de Lewis porque o alumínio é um átomo que apresenta 3 elétrons na camada de valência, os quais são atraídos para os átomos de cloro, por serem mais eletronegativos. Dessa forma, o átomo de alumínio fica deficiente de elétrons. Agora a gente vai para os exemplos de base. A água. O oxigênio, que está no centro da molécula, ele é um átomo que apresenta 6 elétrons na camada de valência. Está utilizando 2 deles nas ligações simples com os hidrogênios, sobrando então 2 pares de elétrons. A trimetilamina, onde o nitrogênio está no centro da molécula, ele é um átomo que apresenta 5 elétrons na camada de valência. Está utilizando 3 deles nas ligações simples, com os grupos metil, que são o CH3, sobrando então um par de elétrons. O ânion cloreto. O cloro ele é um átomo que apresenta 7 elétrons na camada de valência e recebeu uma carga negativa por causa disso. Um elétron a mais da quebra da ligação com outro átomo. Assim, ele está com um número de elétrons maior na sua camada de valência. A teoria ácido-base de Lewis ela é muito utilizada na química orgânica, principalmente no que diz respeito às reações orgânicas. E dentro disso, a gente tem 2 tópicos.
São os reagentes eletrófilos e os reagentes nucleófilos. Os eletrófilos são grupos que necessitam de um par de elétrons e, durante uma reação orgânica, sempre atacam a parte negativa de uma molécula. E os nucleófilos são grupos capazes de doar um par de elétrons e, durante uma reação orgânica, sempre atacam a parte positiva de uma molécula. Reagentes eletrófilos e nucleófilos, eles são originados a partir de uma ruptura de ligação ou cisão heterolítica entre os átomos com diferentes negatividades de uma molécula. O elemento cloro, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, por isso ele acaba atraindo o par de elétrons de ligação antes da quebra. Assim, quando separados, o hidrogênio, que é eletrófilo, fica deficiente de um par de elétrons, e o cloro, que é o nucleófilo, como a gente observa na imagem aqui acima, fica com um par de elétrons da ligação. E agora eu vou passar 2 vídeos, um explicando mais sobre os conceitos e definições de ácidos e bases em soluções salinas, e o outro justificando alguns conceitos de Lewis sobre o mesmo assunto. Gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar os vídeos de Química do Revisão. E eu acho que o melhor tema pra gente começar essa série de Química é ácidos e bases. Já que eles estão presentes na nossa vida o tempo inteiro, dá pra gente fazer experiênciazinhas em casa e várias coisas divertidas, né? Então vamos começar, né? Existem em nosso cotidiano substâncias que apresentam sabor azedo, tais como o suco de limão e o vinagre. Há também substâncias que apresentam sabor adstringente. Tá prestando atenção, né, meu filho? Só queria ver se você estava ligado. As reações ácido-base acontecem o tempo inteiro ao nosso redor, na nossa vida, no nosso organismo, tudo quanto é lugar. Os nucleotídeos que formam o nosso DNA, por exemplo, são bases nucleotídicas. Sim, é base porque é base de ácido base, de básico mesmo. Ou um exemplo mais do nosso cotidiano é o que todo mundo já sabe. Quando você está com acidez no estômago, você toma o quê? Um antiácido. E o que é um antiácido? É uma base que vai neutralizar a acidez do seu estômago. O que eu vou tentar fazer agora é explicar para vocês de uma forma simples, mais ou menos, e concisa o que é um ácido e uma base. A primeira definição moderna do que é ácido e base foi feita por um cara chamado Arrhenius. Ele foi o cara que inventou toda essa história que todo mundo repete o tempo todo de um ácido mais uma base forma sal e água. Na concepção dele, ácido era aquilo que em água liberava H+. E base era aquilo que em água liberava OH-. Por exemplo, HCl em água resulta em H3O+, também conhecido como hidrônio, e Cl-. Outra forma de se representar é HCl em água se torna H+ e Cl-, onde a água é omitida e em vez de H3O+, a gente tem só H+, que é para evitar a fadiga. Ou dessa terceira forma aqui, que é a minha favorita, porque mostra as ligações e o esqueleto da molécula. É esse H+ liberado na água que gera os famosos efeitos do ácido. No caso da base, é quase a mesma coisa. NaOH mais água vai dar OH- mais Na+, mais a água. O problema é que essa teoria não abrange todos os ácidos e bases, já que nem tudo acontece dentro da água e nem toda base tem OH-, e nem todo ácido tem H+, por mais complicado que isso pareça por enquanto. Foi aí que veio Brosted Lowry, dois caras que simultaneamente chegaram à mesma conclusão. Eles começaram a definir ácido e base pela capacidade de doar ou receber um próton. Nesse caso, próton, para quem não sabe, é o H+. Finalmente, a gente poderia estudar reações que não acontecem dentro da água. Por exemplo, a amônia com ácido acético. Mesmo sem nenhum OH, em água, a amônia vai formar OH-. E claro, ácido acético em água também vai formar H3O+, que nem outros ácidos comuns. Então, seguindo a teoria de Brosted Lowry, a gente vê que o ácido acético doou um próton e a amônia, como base, recebeu esse próton. A contribuição desses caras foi muito importante e provavelmente por isso que eles ainda estão nos livros didáticos até hoje. E convenhamos que a vida seria tão simples se todo ácido mais base virasse sal e água.
Mas se tudo que ácido e base fizesse fosse virar sal e água, a gente não tava onde tá no mundo, né? Mas enfim, a definição mais recente que a gente tem de ácidos e bases é de Lewis. Claro que depois tem várias outras teorias que vão se adicionando a essa, mas nessa definição a gente não precisa nem de próton, nem de OH, nem de H+, para saber o que é um ácido e uma base. Lewis definiu como ácido uma molécula capaz de receber um par de elétrons e base uma molécula capaz de doar um par de elétrons. Lewis acaba com essa história de hidrogênio ou próton indo para lá e para cá. Pela teoria dele, os elétrons que são doados ou recebidos. Isso faz muito mais sentido, afinal, o que é um próton se não um átomo de hidrogênio? Nessa definição, quem doa os elétrons é a base, no caso a amônia que compartilha um par de elétrons com o átomo do hidrogênio. OH-, H+, deixam de ser moeda de troca e agora a moeda são os elétrons. E essa definição vai ser muito interessante mais pra frente. Pronto, só isso. Tá vendo como a ciência vai evoluindo, vai ficando mais simples? Agora vocês já sabem o que é um ácido e uma base. Vídeo acabado. Bem, o próximo passo vai ser você saber identificar o que é um ácido, uma base, ou o que é um ácido em relação a uma outra base e poder fazer as equações químicas todas, mas isso fica para outro vídeo, tá? Inúmeras equações químicas são regidas por esses princípios de troca de par de elétron e o mundo só se movimenta por causa disso. A forma mais eficiente que a gente produz energia, por exemplo, é por causa de prótons que ficam se movimentando dentro das nossas mitocôndrias. Então dá para vocês entenderem um pouco por que essas definições são tão importantes. Imagina se você descobre que dá para você fazer energia com esse mesmo princípio. Dá pra, só mudar o mundo. Na continuação dessa série, você vai aprender a identificar um ácido e uma base e quão fortes ou fracos eles são. Vão aprender sobre pH e vão aprender como desvendar essas equações malucas de química. Se tiver faltando alguma coisa também, não deixa de falar aí nos comentários, porque a gente tá sempre olhando e sempre tentando melhorar com base no que vocês falam. Foi isso, gente. Tchau! Chegamos então agora na teoria de Lewis, que é a teoria mais abrangente de todas. Aí você vai assim, mas Cabral, como é que é isso? Galera, o Lewis ele teve uma ideia genial. Ele falou assim, ó, toda substância ela contém átomos. Todo átomo ele contém elétrons. Então se eu criar uma teoria que dependa única e exclusivamente da presença de elétron, a minha teoria vai ser a mais abrangente de todas. E ele estava muito certo. Galera, ácido, de acordo com Lewis, recebe par de elétrons. E base é quem doa par de elétrons. Galera, a teoria de Lewis, ela é das três, na minha opinião, a mais chata de você usar. Então você vai prometer pra mim que só vai usar quando não puder usar Arrhenius nem bronchos de Lowry. Vem comigo. E aí eu tenho uma maldade, que é uma maldade minha pra você, que é o seguinte: procure sempre pela base, porque é mais fácil. Existem algumas evidências que você vai observar na fórmula que vai falar assim, ó, ei, eu sou base. Que evidências são essas, Cabral? A presença de par ou pares de elétrons livres. Até porque, pensa comigo, se a base ela tem que doar par de elétron, você não é capaz de doar aquilo que nem sobra nem pra você. Então tem que estar sobrando, entendeu isso? Uma segunda evidência é a presença de carga negativa. Se você está negativo, eu pressuponho que você está com muito elétron, até mais do que você precisa. Então você pode doar. Vem. Galerinha, a LCl3 e Cl-. Quem é a base aqui, Cabral? É evidente, Cabral, que a base é o Cl-, porque ele está negativo. Se ele está negativo, então, Cabral, ele está com muito elétron, ele pode doar. Se o Cl- é a base, então o AlCl3 é o nosso ácido. Tá show de galerinha? Galerinha, olha que reações esquisitas, né? Mas não fica com medo não. Suave, vem. Galerinha, quando você olha BH3 e NH3, Cabral, quem é a base aqui? A base, Cabral, vai ser o NH3. Porque nós temos par de elétrons sobrando aqui na amônia. Então ela pode doar. Aqui eu não tenho, Cabral. Então aqui só pode ser
ácido. Guarda essa paradinha pra mim, hein? Isso é muita maldade, Suave. Galerinha, olha o composto feião que eles formam, né? Nem entro nesse mérito. Agora olha a reação de baixo. A LCl3 com o éter metílico. Com o éter, hein? Como é que fica isso aí, Cabral? Vamos lá. E o éter tem par de elétrons sobrando. Se ele tem par de elétrons sobrando, então ele pode doar. Então eu classifico ele como base. E o AlCl3, então, vai ser classificado como ácido, Cabral. Pô, Cabral, gostei. É tranquilinho, né? Eu tô jogando. Isso, você joga e eu adoro ver você jogando. Mas da onde vem, galera, a possibilidade do AlCl3 e do BH3 eles serem ácidos de Lewis? Vem da possibilidade, galerinha, desses caras. Mas da onde vem, galerinha, a possibilidade do AlCl3 e do BH3 serem ácidos de Lewis? Vem do fato deles terem orbitais vazios, galera. É o seguinte, o AlCl3, ele é assim, galerinha, ó. Não se acanha com esse desenho não, tá? Fica tranquilo até aqui, beleza? É um desenho que você já viu. Lembra a ligação lá pra dentro, ligação aqui pra fora. Só que no alumínio, galera, você tem um orbital vazio aqui, ó. Você tem um orbital vazio. Isso daqui é um orbital vazio, tá vendo? E se esse orbital está vazio, dá pra colocar elétron ali, não dá? Dá. Deu pra entender? Se ele tem orbital vazio, dá pra entrar elétron ali. Então, por isso que ele pode se comportar como ácido. A mesma explicação em provas discursivas eu uso pro BH3. Galera, juro, é idêntico. O BH3, ele é também assim, ó. É idêntico. H, tracejado, é trigonal plano, tá? H, ligação mais forte, H. E esse cara, o boro, também tem orbital vazio. Tá vendo isso daí? Se ele também tem orbital vazio, então ele pode também receber elétrons. É exatamente isso que acontece, pessoal. Esse par de elétron vem pra cá e entra nesse orbital vazio. Suave, minha galerinha. Vai lá, galerinha, dá aquele print maravilhoso. E vamos, então, de conclusão dessas três teorias. Vem. Galerinha, para finalizarmos, então, essa primeira parte, é o seguinte. A teoria de Lewis, ela é mais abrangente que a de Bronsted-Lowry, que é mais abrangente que a de Arrhenius. E aí, a minha ideia com esse esqueminha é te ensinar uma coisa. Presta atenção. Um ácido de Lewis que tá aqui é necessariamente um ácido de Bronsted-Lowry? Não. Que é necessariamente um ácido de Arrhenius? Não. Agora, galerinha, um ácido de Bronsted-Lowry é também um ácido de Lewis? Sim, é também. Porque a teoria de Bronsted está dentro, ela é englobada pela teoria do Lewis. Suave? Agora, Cabral, então quer dizer que um ácido ou uma base de Arrhenius é também um ácido ou uma base de Bronsted-Lowry? Sim. Que é também um ácido ou uma base de Lewis? Sim. Agora, o contrário não necessariamente será observado. Suave? Vai lá, galerinha, dá aquele print maravilhoso. Printou!